Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você. Não podemos nessa manhã nos levantarmos, sairmos para as nossas atividades sem que primeiramente abramos o nosso coração ao nosso Criador. Queremos ouvir a voz dele. Queremos permitir que Ele sussurre nos nossos ouvidos e nós queremos permitir que Ele conduza a nossa vida em toda a nossa trajetória. Não sei onde você se encontra nesse momento, está dentro de casa, no carro, em algum outro meio de transporte, mas o meu pedido a Deus é que a bênção dele esteja sobre você. Deixo com você também um versículo da Bíblia para guardar no teu coração no dia de hoje. Quando enfrentar batalhas, cita esse salmo, relembra a palavra de Deus. Tenha certeza, viverás uma vida forte no Senhor. Provérbios capítulo 2, o verso 10, diz o seguinte: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria só terá valor na nossa vida se abrirmos o nosso coração ao nosso Salvador. Somente a palavra de Deus é real para nós, somente ela nos molda, somente ela nos transforma, somente ela nos concede forças. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 6, o versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós, ao vivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos aos males e às tempestades que esse mundo pode trazer para esse planeta e para todos os seres humanos. Nós não estamos imunes nas nossas emoções, passarmos por dificuldades. Nós podemos em algum momento também vivermos uma vida ansiosa. Nós podemos em algum momento viver uma vida depressiva. Nós podemos ter alguma crise de pânico. Quando olhamos para o capítulo 6 do livro de Salmos, nós nos deparamos com Davi, um homem de Deus, um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas estava vivendo um momento depressivo na sua vida. Estava triste, estava acabrunhado, estava depressivo de fato. Ele não sabia por onde conduzir a sua vida. Mas antes de Davi pedir alguma bênção para a sua vida, clamar por algo que ele estivesse no seu coração, ele pede perdão pelos seus pecados. Ele abre seu coração a Deus e pede para que Deus lhe limpe de todo o mal. O pedido do rei Davi ao Senhor é que ele não pudesse lhe imputar as injustiças da sua vida. O pedido do rei Davi é que Deus não pudesse lhe punir com a sua ira, mas que Deus derramasse sobre ele a sua graça. Davi reconhecia seu estado de pecaminosidade, mas Davi também conhecia o Supremo Pastor, que era cheio de graça, misericórdia e bondade. Era por isso que nesse momento ele estava suplicando a graça de Deus e o perdão do Senhor para a sua vida. Normalmente nós temos a tendência de pedirmos para Deus a misericórdia para nós e a justiça para os nossos inimigos. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele nos dá a sua graça, não a sua justiça. No versículo 2 nós podemos ver claramente as palavras do rei Davi. Ele fala que está definhando. É como se fosse uma planta que estivesse secando. As suas folhas já estavam murchas, já não havia mais seiva no caule para alimentar as pontas da sua árvore. Davi reconhecia que estava vivendo um momento depressivo. Outros intérpretes até acreditam que Davi estivesse enfrentando uma enfermidade terrível e os médicos teriam lhe desenganado. Mas Davi toma a atitude mais acertada da sua vida. Ele sabia que somente Deus poderia intervir, lhe trazer paz, cura e salvação. É por isso que se volta para o seu Criador, abrindo seu coração por completo. Davi, no versículo 3, ele fala que a sua alma está completamente perturbada. Davi não estava falando de uma alma fora do corpo. Davi estava se referindo a ele mesmo. Ele era um ser humano, espiritual e físico ao mesmo tempo, mas as duas partes estavam feridas. Espiritualmente, Davi estava abatido e fisicamente também Davi estava doente. O seu clamor nesse momento a Deus era para que Deus pudesse intervir na sua vida, lhe oferecer o perdão, lhe conceder a cura e lhe conceder também a vitória. Pior do que uma dor física é a dor da alma. É o que ele sentia.
Se fosse apenas uma dor física, um médico, um remédio, um tratamento poderia aliviar o sofrimento que ele estava sentindo. Mas a dor da alma, uma consciência pesada, um sentimento de culpa, ele sabia que somente o soberano poderia lhe receitar um medicamento para que ele pudesse estar curado. Se ele tomasse qualquer outro tipo de medicação, a sua consciência jamais conseguiria se manter tranquila. É por isso que se volta para Deus. E acredito que cada um de nós nessa vida, em algum momento, precisamos abrir o nosso coração ao Senhor, porque não adianta vivermos tomando medicação ou procurando alguém que possa nos trazer algum tipo de terapia, sendo que muitas vezes os nossos problemas se residem na alma. Somente abrindo o coração a Deus, somente confessando ao Senhor, somente mudando de vida, entregando nas mãos do Eterno é que encontraremos a cura. Pensamento de muitas pessoas quando estão envolvidas no pecado, que a ferida é na alma, que as mágoas estão no coração. Muitas vezes a tendência natural do ser humano é acreditar que Deus lhe deu as costas, que Deus não mais lhe ouve, que o resultado do seu sofrimento é o pecado. Portanto, se é o pecado, Deus jamais irá lhe ouvir. Era o que Davi sentia, era o que ele imaginava, mas não é dessa forma. Deus ouve alguém quando passa pelo vale da sombra da morte. Deus ama aqueles que se envolveram no pecado. O que Deus deseja para nenhum dos seus filhos é que os seus filhos permaneçam no pecado. Precisam se voltar para Deus, confessar o seu pecado e alcançar a salvação em Jesus Cristo. Salmo capítulo 6, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: pois à morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? A doutrina do estado do homem na morte no Antigo Testamento está implícita, mas no Novo Testamento ela se torna muito mais clara. Mas fica evidente para nós que no versículo 5, Davi tinha plena consciência que depois que uma pessoa morre, ela já não tem mais condições de perturbar, conversar ou amar alguém que esteja em vida. O momento que temos para pedir perdão, para nos reconciliarmos com alguém, é quando nós estamos respirando, é quando nós estamos em vida. Depois que nós fechamos os nossos olhos para essa vida, já não há mais oportunidade de reconciliação com ninguém. Aqueles que passaram ou passarão pela experiência da morte, precisam em vida aceitar ao Senhor, crer em Jesus Cristo, amar a Deus com todas as suas forças. Mesmo que essas pessoas passem pela morte, elas um dia mais uma vez voltarão a viver, se encontrarão com o seu Senhor e encontrarão as suas famílias, e aqueles que amaram a Jesus Cristo viverão com o Senhor por toda a eternidade. Mas aqueles que passam pela experiência da morte, sem se colocar nos braços do Senhor, morrerão. Um dia se levantarão para ver o Senhor, a face de Deus, e serão destruídos por toda a eternidade. É por isso que a palavra de Deus nos fala: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. É por isso que nós hoje precisamos amar a Deus, nos colocarmos nos seus braços e permitirmos que a sua vontade conduza a nossa vida. Quando um cristão enfrenta lutas, dificuldades, problemas, seja quais forem as áreas da sua vida, ele primeiramente precisa recorrer ao Senhor. Ele precisa se apegar no braço do Onipotente. Quando então se deparar com os momentos difíceis, Deus irá se manifestar na sua vida, lhe concedendo a vitória. Quando nós oramos, nós precisamos nos levantar da nossa oração, acreditando que Deus já ouviu. E no momento certo, no tempo do Senhor, Ele irá intervir ao nosso favor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 6 do estudo do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos parar para fazermos a seguinte reflexão. Capítulo 6 do livro de Salmos é uma demonstração clara que os justos, aqueles que amam a Deus, aqueles que vivem de acordo com o propósito do Senhor, podem passar por momentos difíceis. Davi estava sofrendo, Deus queria moldá-lo, Deus queria transformá-lo, e nesse momento de sofrimento, Davi se joga nos braços do seu Senhor. Era a única oportunidade que Deus tinha para ter um barro nas suas mãos e modelar da maneira como ele gostaria que Davi pudesse se tornar. Deus muitas vezes permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte para reconhecermos que Ele é soberano, que Ele é o nosso Pai Criador, que nós não podemos viver através da nossa autossuficiência. Somente renunciando o nosso eu e nos colocando nos braços do Senhor é que alcançaremos a vitória, é que nos tornaremos um homem segundo o coração de Deus. Olhando para Davi, nós vemos e compreendemos. Sofrendo, sendo perseguido, passando por momentos difíceis, Davi reconhece que não tinha condições de sobreviver diante de tamanhos adversários.
Mas se buscasse ao Senhor, se colocasse nas mãos do Senhor, o seu supremo pastor lhe daria a vitória. E foi de fato o que aconteceu. O desejo de Deus para todos os seus filhos é que os seus filhos amadureçam. De jovens e imaturos, de crianças espirituais, nós nos tornemos cristãos maduros, cristãos dependentes, cristãos estáveis, cristãos que odeiam o pecado e que amem a Jesus Cristo. Mas para que alcancemos tamanho patamar, é necessário se submeter à vontade do Senhor, é necessário buscar ao Senhor a cada manhã, é necessário amar a sua palavra, é necessário construir uma vida de oração com Deus. Se o fizermos isso, tenha certeza, viveremos uma vida de acordo com a vontade do nosso Pai. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o meu pedido e a minha oração, e eu faço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.